Outro dia eu tava... Ai, mas é engraçado. Eu tava outro dia conversando com a minha irmã, fui contar pra ela que eu peguei o ônibus e aí eu tinha que baixar, né, do ônibus. Porque em espanhol é barrar, né? E em português eu não lembro mais como é que era. Descer, né? Descer do ônibus. E eu falava, eu tinha que baixar em tal lugar. Ela, baixar e começar a rir de mim. Até hoje eu troco palavras em espanhol, porque tem umas palavras que elas são boas para certas coisas, né? Muito melhor. Nossa, às vezes é melhor pra expressar algo do que na sua língua. No médico eles têm uma expressão, tipo, você tá falando alguma coisa, você fala, cuidado. No médico eles falam, águas. Águas. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu acho que vai cair água. Mas não, e é tão incrível que o negócio fica que até hoje eu falo, águas. Manas que Viajam, um podcast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias e juntas viemos mostrar um pouquinho do nosso legado para esse mundo que é tão grande, tão pequeno. Boa viagem, boas-vindas. Eu sou Nath Barbosa, estou nômade, moro vivendo pelo mundo. E nesse podcast, no Manas que Viajam, eu entrevisto mulheres com as quais eu me conectei pela estrada. E a mana que eu vou trazer hoje para esse episódio, eu conheci ela em Belém do Pará, que inclusive foi através de uma outra entrevistada, que foi a Bia. Eu vou deixar o episódio dela aí em cima para vocês assistirem também. E bom, antes de começar, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu estou num fundo de hostel, com umas palmeiras, estou de biquíni, colarzinho preto, cabelo preto solto, pele branca, olhos castanhos. A nossa convidada está com um fundo de AP branco, com uma parede, um armário, cabelo loiro platinado, pele branca, olhos castanhos escuros e muito amor para dar. E a gente vai começar logo esse papo gostoso. Bem-vinda, Larissa! Obrigada. O meu nome é Larissa. Na verdade, meu nome é Larissa Andréia. Será que você sabia que meu nome é Larissa Andréia? Não. Eu não costumava falar isso, não. É uma coisa que eu comecei a assumir desde o ano passado, porque é estranho para mim. Eu sempre fui Larissa, nunca fui Larissa Andréia. Só que Larissa Andréia é um nome forte, né? Às vezes é estranho para mim falar, mas estou tentando falar Larissa Andréia porque é o meu nome, né? Meu nome é Larissa Andréia. Você já foi só Andréia também? Em algum momento? Ninguém nunca me chamou de Andréia, então para mim é um pouco difícil de associar. E são dois nomes fortes, né? Larissa Andréia. Sim. Então, quando eu falo, é tipo assim, Larissa Andréia, a doutora Larissa Andréia. Se chamar de Larissa já foi forte para mim, eu fiquei até conferindo o nome aqui, tipo, por que não Lari? Me chamar de Lari. E é Larissa Andréia. Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, mas eu vim de uma família nômade. Eu vim de uma família que sempre transitou entre lugares, então o movimento sempre fez parte da minha vida. Além do que eu sou pisciana, com ascendente escorpião, a lua em leão, água e movimento faz parte de mim. Só de ouvir você falar, já estou aqui fluindo. Pois é, e aí desde sempre teve muitos movimentos, assim. Minha família, ela vem do sul, mais do sul, só que os meus avós, por mais que eles moravam no sul do Brasil, moravam mais no Paraná, parte veio de Minas, São Paulo, então é uma doideira. Eu não tenho muita referência, não tenho muitos dados sobre essa minha ancestralidade, mas sempre teve um movimento, e desde pequena a gente sempre mudou muito. Os meus pais vieram do Paraná, foram para Minas, depois vieram para o Espírito Santo. Aí em Minas tiveram 2 filhos, um deles faleceu com 1 aninho de idade, aí depois teve o meu irmão mais velho, hoje vivo, e daí eles vieram para o Espírito Santo, e daí teve eu e o meu irmão do meio. Então, desde então, o meu espaço de pouso e de descanso é aqui. Já transitei em alguns lugares, sempre tive uma inquietação de morar em muitos lugares, e eu consegui realizar muitos desses meus sonhos de viajar bastante, de fazer muitas coisas. Talvez um pouco menos do que eu imaginava, mas o suficiente para que eu esteja satisfeita hoje, assim. Estou num momento muito diferente. Acho que a gente se conheceu ainda foi ano passado, né? Numa viagem
foi muito importante para mim, mas que uma viagem que eu já conseguia visualizar esse lugar de que está perto desse momento de aterrar e de enraizar mais. Desse momento, Larissa Andréia. Larissa Chegou. André. Ai, eu tenho 33 anos, isso também é bem, né, sintomático de tudo, de várias questões que atravessam na cidade. Compartilho com você o sentimento, fiz 33 esse ano. É forte, nossa, essa transição dos 30 é uma parada muito doida, né, amiga? Tipo, as pessoas falam disso, a gente consegue ter um vislumbre, mas na hora que acontece que a gente vê que remexe tudo, remexe as nossas ideias, nossos sonhos. Então, uma coisa forte para mim esse ano, que daí a gente pode falar mais disso também depois, que eu fiz uma viagem, né, esse ano, que é essa sensação de que, poxa, os meus sonhos mudaram, agora eu realizei a maior parte dos meus sonhos, o que é muito foda, muito maneiro, assim, porra, Sim. Consegui fazer várias coisas que eu queria, mas eu sou uma outra pessoa, os meus sonhos mudaram, que agora? O que eu quero? Para onde que eu vou? Super. Tá? E, enfim, eu sou designer gráfica, empreendedora, sou designer de marcas, trabalho com estratégia de marca também, sou multipotencial, faço um monte de coisa, cozinho também, faço uns eventos aqui em casa, uns jantares secretos, uns eventos culturais aqui em casa. Estou morando aqui nessa casinha que eu tô, que faz toda a diferença em todo esse processo, faz uns 3 anos. Sempre foi meu sonho morar sozinha. E realizei ele e estou bem feliz, assim. Então, acho que isso também faz muita diferença em tudo isso. Legal. Tem algum valor que hoje faz mais sentido para você? Eu sinto que os meus valores antes, eles eram pautados dentro de um ideal, e hoje eu estou muito mais realista, assim, eu estou mais pé no chão. Então, eu vou dizer que a verdade, assim, o valor da verdade, do cru, sabe? De ver a situação, não ficar fantasiando. Eu sou pisciana, então eu tendo a fantasiar muitas coisas, fugir da realidade, né? E é muito difícil, não é um valor fácil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que tipo, ai, gostosinho, mas é uma coisa que para mim é importante para o que eu quero construir para a minha vida, de não Nossa. ficar me iludindo, sabe? De não ficar criando fantasias na minha cabeça, o que também não tem problema, até, né? Acho que também não é uma questão de. Só que hoje eu tô mais nessa vibe da verdade, assim. E sabendo que a verdade também ela tem várias faces, né? Ela não é uma coisa sólida, não é então aí a gente vai entrando em outras coisas profundas. Mas eu acho que o ponto-chave nesse caso foi o que você falou do pé no chão, que é exatamente o que eu sinto que foi para mim a fase 33, assim. Tipo, raiz, tipo, calma, tipo, assentar, tipo, umas coisas assim nessa vibe. E aí imagina a nômade na estrada e começa, tipo, enfrentar essas mudanças também de objetivo, de ideia, de ponto de vista, e aí a gente vai reconstruindo, né, o tempo todo. Não, e é muito desafiador, porque coisas que a gente costumava gostar já não sente mais a mesma coisa. Antes eu sentia que eu dava uma romantizada nas viagens e tal. E eu gostava, mas sentia que eu estava mais aberta também. Hoje eu sinto que eu sei mais o que eu quero e o que eu não quero. Já estou mais exigente, já quero mais conforto. Então, eu acho isso muito interessante, porque, tipo assim, cara, não quero mais passar perrengue, chega de passar perrengue, quero prezar pela segurança. É porque, cara, a gente se coloca em situações de risco, assim, que depois eu fico... Sim, eu tô rindo porque eu acho muito engraçado as manas que chegam para humanas que viajam. Sempre tem a ver com algum momento que tá mais gritando na minha vida. Eu acho que tem uma magia muito louca nesse podcast. Que desde o momento que eu pari ele, é um trem assim absurdo. É uma coisa muito louca. Talvez Muito louca.
Mas por isso que agora que rolou, Dan, também. Acho que é o momento Pode também ser. de até digerir o que é as coisas que têm acontecido, porque agora eu estou conseguindo comunicar essas coisas com mais clareza, mas esses últimos meses foi tentando entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia muito E bem. te digo mais, só para completar assim, a bruxaria, sem entrar muito no detalhe para a gente fluir também com a conversa sobre viagem, que é o que o povo gosta de ouvir. Mas quando você me mandou mensagem, foi exatamente no dia que eu cheguei na casa que eu aluguei para ficar um mês. Eu estava tipo deitada na cama e assim, ai que delícia, minha casa, meu quarto, que massa que eu tô aqui num lugar foda em Palomino e tipo na natureza, na montanha, mas também eu desço ali 20 minutos caminhando, eu tô na praia. E que sensação gostosa de ter aqui essa casinha, nananana. E aí você me mandou mensagem, Nath, vamos gravar? Tô Bora! aqui. Oi, bora. Voltei, estou viva, bora! Eu falei, Ai, eita porra. E aí agora, quando a gente começa a conversar, tá nesse papo. Amei. Já amei. O episódio pra mim já valeu. Quero só ver agora o que vem. Vamos falar das suas viagens, mano, porque eu acho que tudo isso que a gente falou conecta muito com as experiências que a gente viveu também. Então, quase que são os exemplos, né? Você lembra da sua primeira viagem sozinha e aí comenta a sua última, que aí a gente faz essa transição dessa loucura onde chegamos com Larissa Andréia. boa, boa. Nossa, foram duas Larissas muito diferentes, assim, mas que elas se caminham juntas, né? A minha primeira viagem foi para Chapada dos Veadeiros. Minha primeira viagem sozinha foi para Chapada dos Veadeiros. Na época eu estava namorando até, e aí eu estava muito inquieta, eu estava assim, gente, eu preciso de sair daqui. E eu tenho um quadro de depressão, né? E nessa época estava forte, mas eu tava fazendo movimentos para conseguir movimentar e encontrar formas de lidar com isso, de me entender dentro disso e como o que funciona para mim, o que não funciona. E já tinha passado por um processo de mudança alimentar e de hábitos que fez muita diferença. Mas sempre tive muita vontade de viajar, de fazer as coisas. Então, eu estava numa inquietação sinistra e foi tipo em 2011, que aí em 2012 o mundo ia acabar, não tinha um lance desse? Sim. E aí eu estava nesse ciricutico de ir para Chapada dos Veadeiros, porque eu lembro que eu acompanhava uma galera que morava lá, e eu ficava assim, gente, eu preciso ir nesse lugar, deve ser muito incrível. E aí ia rolar um festival tradicional de cultura, um festival de culturas tradicionais de Chapada dos Veadeiros, que rola em São Jorge. E aí eu fiquei nesse ciricutico, e na época tinha umas promoções de viagem sinistras, né? Aí eu vi uma promoção de viagem assim, e eu sempre fui meio impulsiva. As minhas viagens sempre foram de forma impulsiva. Não teve uma viagem que eu programei. É sempre muito maluca, até essa última. Essa última eu passei 3 meses na Europa e decidi 2 semanas antes para onde que eu ia. Loucura, assim. Assim, eu já tinha passagem de onde que eu ia chegar, mas o que eu ia fazer durante 3 meses eu não sabia. E nessa viagem para Chapada dos Veadeiros eu não sabia também o que ia acontecer. Eu comprei a passagem, aí eu comprei passagem, mandei mensagem para essa menina até que eu sabia que morava lá. E olha, estou indo e tal. Mas também sem querer, né? Tipo, colocar muita carga para ela de responsabilidade em relação a mim. Era a minha primeira viagem sozinha, eu nem falei muito, tipo, não, tudo sob controle, não preciso de ninguém, né? Não, você indica alguma hospedagem, ela me indicou uma hospedagem, eu cheguei a fazer reserva, mas assim, a única coisa que eu tinha era a reserva da hospedagem lá, que já é muita coisa, foi a primeira, acho que foi a única viagem que eu fiz alguma reserva de alguma coisa. E eu tinha, e aí eu comecei a buscar em Brasília lugar para ficar, aí encontrei um amigo do meu irmão, resumo da ópera. Fui, me joguei sozinha, mas daí no Facebook eu encontrei pessoas que também estavam fazendo essa viagem sozinhas, e daí eu me conectei com essas pessoas, e chegando no aeroporto de Brasília, eu conheci
2 pessoas muito queridas, a menina principalmente, e foi muito maneiro, assim, a gente foi, aí durante a viagem a coisa foi acontecendo, não sabia como que eu ia chegar, a gente foi desenvolvendo as coisas juntos, pegamos ônibus, dormimos todo mundo junto na casa desse amigo do meu irmão, aí fomos para lá, eu fui conhecendo pessoas no meio do caminho, aí eu não tinha dinheiro, então daí eu pegava carona para poder ir para as cachoeiras. Aí eu não fiquei no lugar que eu fiz a reserva da hospedagem, porque daí eu acabei conhecendo outras pessoas e fiquei hospedado junto com essas outras pessoas. A coisa foi acontecendo de forma muito orgânica, muito no flow. E daí, para ir para as cachoeiras também, eu ficava pedindo carona pro povo, daí a galera ia, eu ia onde o povo estava indo. Então, eu fui para Chapada dos Veadeiros depois uma segunda vez, com uma galera que tinha carro, foi outro rolê. Ai, sim. Sem carro para Chapada dos Veadeiros fica bem independente, assim, não é tão legal, mas foi interessante porque eu estava disposta a viver, era o que eu queria, né? Eu tava, ai, nossa, primeira viagem O sozinha, que pegando rolar cara. é o que tá rolando. Sim. Tem esse quê de rebeldia nessa fase, né? De rebeldia, Sim. de você ser autossuficiente, de você conseguir fazer as coisas. Mas uma coisa muito legal disso é que os meus pais, eles sempre me incentivaram, eles nunca foram pessoas que me colocaram medo, e isso é muito interessante, porque eu me joguei em Massa. situações loucas, então, assim, Uhum. eles, não, tudo bem, vai e tal, né, manda notícia e tal, mas também sou péssima em dar notícia. Aí eu fiz essa viagem e, enfim, nem lembro quanto tempo que foi, mas foi muito interessante, conheci muita gente bacana, pude estar mais em contato comigo mesma, ainda era um primeiro contato, eu ainda não conhecia muito bem a Larissa, mas foi uma jornada bem interessante, de me desafiar. Acho que o principal para mim era essa necessidade de sair desse contexto onde eu era aquela Larissa dentro daquele sistema familiar, de amizades e daquela condição e de várias outras questões que aconteciam nessa época também e há pouco tempo. E essa última viagem já foi um outro contexto muito diferente, porque essa última viagem eu fiquei 3 meses fora, eu fui para Londres, acabei ficando 2 meses em Londres, e depois fiquei viajando, fui para França, depois fui para Espanha, fui para Alemanha, mas a minha passagem chegava na Alemanha, só que foi uma passagem que eu comprei antes da pandemia, comprei junto com o meu ex-namorado, a gente ia para um casamento juntos, foi só uma desculpa, na verdade, para mim, para poder viajar, porque eu via a promoção da passagem, eu falei, nossa, a promoção de passagem eu tinha pontos. Ele, nossa, vamos viajar. Aí ele, pô, vai ter o casamento de fulano. Aí eu já comecei a incentivar, né? Eu falei, nossa, então vamos pro casamento de fulano. Nem conhecia fulano. Nossa, super, vamos pro casamento de fulano. Para uma passagem. Aí eu, mas não temos dinheiro. Não, a gente se vira. O nosso eu do futuro dá o jeito. Nosso eu do futuro, de pandemia, não rolou viagem. E aí a passagem ficou em aberto. Aí no meio disso a gente não ficou mais junto, mas com uma amizade muito bonita acontecendo ainda. Mas já muito, o contexto tinha mudado muita coisa. Então eu também tinha mudado. Eu já tinha feito essa viagem para a Amazônia ali, né? Eu fiz essa viagem que a gente se conheceu, que eu tinha ido para Manaus, depois fui para Alter, depois fui para Belém. Essa viagem eu já percebi que muita coisa mudou, só que eu ainda estava com um impulso muito grande de aventura. Só que aí eu tinha que decidir, eu tinha essa passagem aberta para a Europa, eu tinha que definir o que eu ia fazer com essa passagem, não valia a pena eu pedir reembolso, porque eu tinha comprado barato. Aí eu falei, cara, vou aproveitar, já tem essa passagem, vou aproveitar e vou ficar 3 meses, que é o máximo que dá para ficar. Só que também eu não tinha dinheiro para fazer essa viagem, mas daí de novo, né, a Larissa do passado colocando a conta toda para a Larissa do futuro. Aí a Larissa do futuro se fudeu, porque realmente não tinha dinheiro, o milagre não aconteceu, mas aconteceu no final das contas, várias coisas aconteceram que deu certo, sim, para a viagem poder acontecer. Mas foi uma viagem num perrengue muito sinistro financeiro, pensando que é um lugar caro, né? Sim. Tipo o quê, assim? Dá uns exemplos de coisas que
E assim, também a pergunta, né? Você acha que esses perrengues... Porque tem aquele dilema do, ai, não vou porque tem que planejar, tenho que ir com a segurança, a certeza, a garantia. A gente que viaja muito, a gente sabe que mesmo sem garantia, rola. Que não existe garantia nenhuma na vida. Mesmo você se programando financeiramente, podem acontecer 1000 coisas. Quando você não se programa, é bom você pelo menos... Tipo assim, por exemplo, eu também tenho essa de muitas vezes não me programar, mas eu gosto de ter algo ali. Uma reserva financeira, ou sei lá. É quando a gente tem que manifestar um dinheiro também, manifesta, dá um jeito, né? Tipo assim. Amiga, sou muito Conta. doida com essas coisas. Não sigam esse exemplo. Não é um exemplo seguido, porque tem as consequências. Eu já passei por perrengues onde a minha vida ficou em risco, assim, no México. Eu morei 1 ano no México, né? Mas em outros lugares também, a gente acaba ficando, quando não tem dinheiro, quando não tem essa reserva, quando não tem essa segurança financeira, você acaba se colocando em lugares de muita vulnerabilidade. E foi muito importante para mim ter percebido isso também, né? E terapia, análise, todas essas coisas. E aí você vai vendo esse impulso, né? Esse impulso de se colocar num lugar de perigo e tal. Viver na linha da sobrevivência, na escassez, você acha que fez parte de uma Larissa rebelde ou é só loucura de aventura mesmo, essa vontade de liberdade? Eu queria viver as coisas, eu não tinha condição financeira para isso, e eu não queria que isso fosse uma limitação, e eu dava um jeito disso acontecer de qualquer jeito. Sim. Se eu tivesse o que tá ótimo também, né? Tipo assim, é uma característica muito forte que te permite viver coisas incríveis, né? Também tem esse lado. Uma escolha consciente, tipo, pô, a situação é essa, mas para mim a consequência de não realizar o meu sonho me dói mais do que passar por esses desconfortos da situação financeira. Só que é o que você falou, assim, a gente vai viajando, depois você faz a primeira viagem e você vai entendendo como é que as coisas funcionam e que nessas viagens existem pessoas que também viajam e que tem uma coisa muito forte no meio disso tudo, e que é o que me salva nas viagens, é o poder da colaboração e da comunidade, da ajuda das pessoas. Pedir ajuda e sempre ter alguém ali que vai te salvar, né? Então, assim, eu tenho também uma intuição muito sinistra, e quando a bússola aponta para uma direção, não tem jeito, nada me para, menina, o negócio é maluco, não me para. Queria que isso estivesse também forte para minha situação financeira, porque daí, se eu conseguisse apontar essa bússola, eu estaria ricaça, milionária. Vai acontecer, gente, vamos materializar isso aí, vai rolar. É isso, vai. Tô mandando. Mas, assim, e é uma coisa que eu passei, eu não me considerava uma pessoa determinada, isso é uma coisa que eu passei a reconhecer faz pouco tempo, faz coisa de 2 anos. Eu não considerava, não era uma coisa que eu não admirava isso em mim, não era uma coisa que eu reconhecia. Louco. E olha, e aí hoje eu falo, caraca, e aí durante essa viagem também, eu fui vendo, eu falei, gente, o tanto de coisa que eu fiz, por mais que eu não tinha dinheiro, eu sei que eu tenho um lugar para voltar. Eu sei que eu tenho uma casa, eu sei que qualquer BO... Outros tipos de garantia. Existe um jeito, eu não vou morrer de fome, eu não vou morrer, eu não vou ficar sem teto e sem comida, sem as coisas básicas. Na pior das hipóteses, eu preciso de pedir socorro para alguém da família. Fala, gente, alguém vai dar um jeito, né? Então, tem esses privilégios, no sentido de ter essa base, de ter um suporte emocional, de ter um suporte de também, estou viajando para a Europa, eu sou uma mulher branca, eu sei que eu sou lida dentro da Europa, assim, por mais que eu sou latina, eu ainda mais com cabelo platinado, outro contexto. Então, assim, tem várias questões no meio disso que também faz com que tem alguns caminhos que eles acontecem mais facilmente, né? Sim. São coisas que a gente tem que reconhecer também, o mundo. Mas, assim, mulher
viajando sozinha em qualquer parte do mundo. Não adianta. Eu falei, cara, uma das minhas ilusões de viajar para a Europa, que eu nunca tinha ido, né? Era tipo, nossa, meu sonho é ir para algum lugar que eu possa ficar tranquila, que não tenha uma preocupação, assim, de poder andar, de poder fazer as coisas, sem ter que ficar tensa, assim. E não tem, eu acho que não Não existe. existe. Não Eu acho que não existe. existe também, não, mano. Não tem, não tem. Um Todos os lugares. adendo, só um adendo rápido. Eu lembrei do episódio da Carmen, que é uma mana da Espanha, inclusive, quando você falou do suporte que você tem em base. Ela fala muito isso também no episódio dela. Para quem tem medo de ir, pelo menos saiba que você sempre pode voltar. E aí você pode voltar para o que seja, né? Eu lembrei disso quando você falou. Mas sim, voltando à pauta, que é muito importante também do que a gente sente como mulher, mana, também compartilho do mesmo. Eu acho que, tipo, até hoje eu não estive num lugar que eu me senti, assim, 100% segura. E às vezes até rola de você ser surpreendida positivamente, o que tá ok. Mas eu acho que a gente ter aquela sensação de opressão e de um medo mesmo, é um trem que já está tão enraizado por tudo que já passou. Outro dia eu estava voltando, eu fui fazer um trabalho numa fazenda na montanha, e aí eu baixei, enfim, ficou a noite para eu voltar para casa. Eu estava a 2 horas da minha casa, tinha que pegar um ônibus. Antes de pegar o ônibus, eu tive que pegar um mototáxi, mas eu não conhecia muito bem a rota. O mototáxi me deixou num lugar que era escuro. Ai, thank you. Iluminou agora melhor. O mototáxi me deixou num lugar da rodovia e falou, o ônibus vai passar aí, você para o ônibus. Só que tava totalmente escuro, 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 escuro. Escuro, assim. Uma rodovia 100% escura com mato. Aí eu falei, ai, meu Deus, tá bom, bora. Aí a bruxona lá ativada e seja o que Deus quiser, né? Você já liga todos os seus alerta de defesa espiritual, energético e que seja. E aí parou um mototáxi que vinha pela rodovia, ele deu a volta e ofereceu um mototáxi, né? Para onde você vai e tal? Aí eu tentei negociar com ele para voltar para a cidade que eu tava, que é Palomino. Ele tava cobrando tipo 50 mil pesos. Eu falei, não, vou esperar o ônibus. Ele falou, olha, quer que eu te leve pro lugar ali na frente que tá mais iluminado? Eu falei, mas quanto que você vai cobrar? Ele, não, eu te levo, é meu caminho. Eu falei, sério? Ele, aham. Quando ele parou a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, fudeu, né? Claro, esse tipo assim, até dá aquele frio na barriga. E o cara era meio esquisito, assim, sabe? Tipo, julgando mesmo, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar pra aparência da pessoa. E no final das contas, ele me levou de graça, eu tava assim, ai, eu fiquei tão emocionada que eu desci da moto, logo quando eu tava descendo, o ônibus já veio. Eu falei, ai, moço, são por pessoas como você que o mundo pode ser um lugar melhor. Tchau, beijo. E entrei no ônibus. Mas é muito doido, né? Porque, tipo assim, até chegar nesse ponto de alívio, a gente já passou por uma situação de estresse tão grande dentro do nosso corpo, da nossa mente, tudo. E isso é muito cansativo, assim, é muito cansativo. Eu acho que mulheres viajando sozinha no mundo é um ato de resistência. Eu entendo mulheres que não estão, que sentem medo e tal. Eu acho que é uma experiência importante de se viver pelo menos uma vez na vida. Mas eu acho que esse é uma constante, essa sensação de alerta, né? E aí é o que eu falei, esse lance da intuição, cara. A intuição já me salvou, já salvou minha vida algumas vezes. Também. Ativar os sentidos, de estar percebendo o entorno, não entrar nesse lance. Também não se colocar num lugar de perigo, então tomar cuidado com esse negócio de balada, bebida, não sei o quê. A gente perde esses sentidos, os sentidos ficam mais distorcidos, não sei quando você está num lugar mais seguro e tal, mas é muito foda, igual na Espanha, cara, não, em todos os lugares que eu fui, eu vivi alguma situação. Sério? E as
lugares que eu não vivi nenhuma situação, eu ficava tensa, porque eu não sabia. Então, por exemplo, na França, eu fui parar num lugar muito maneiro, que se chama Sete. Não sei como é que pronuncia, né? Mas tipo 7, o número 7. E aí eu, sozinha lá andando, aluguei uma bicicleta e fiquei andando na praia, mas eu não sei porque, primeiro, você está num país diferente, você não sabe como é que funciona a cultura. E aí os caras ficam olhando. E você não sabe como é que funciona, porque uma coisa pô, no Brasil você já consegue entender a dinâmica. A gente nasceu aqui, a gente já sabe mais ou menos fazer a leitura, entendeu? A leitura visual das pessoas, da expressão, nananã, do movimento corporal, mas numa outra cultura, eu não sei. E aí eu tô num lugar sozinha, com pessoas me olhando, e aí um terrorismo sinistro nesse lance de roubar a bicicleta. E eu tava com meu maior medo era roubarem a bicicleta, eu ter que pagar 200 euros, que eu não tinha 200 euros para pagar a bicicleta. Eu sabia que o cenário ruim não é tão ruim igual o que acontece aqui. Então, isso me deixava tranquila. Mas, mesmo assim, eu ficava num estado de alerta. Eu não ficava tão tranquila, não. Esse estado de alerta é o que cansa, né? É o que é pesado, assim. A gente está sempre tendo que estar ativando o nosso alerta. Eu ia retomar agora, foi um trem que você falou sobre as motivações, assim, né? Que você falou, eu queria ter essa coisa das experiências, de aventura, de se colocar em situações que vão, tipo, te testar, e aí a gente vai descobrindo quem a gente é. O que te motiva a viajar hoje, assim, depois de todas essas experiências que você já teve? A próxima viagem que você for fazendo, o que vai te motivar, você acha? Comida! Ai, já sabia a resposta. Eu sei. Essa última viagem foi um teste, assim, foi, cara, o que me motiva, o que me fez, inclusive, ficar mais tempo em Londres e trabalhar, eu cheguei a trabalhar como housekeeping em Londres, trabalhei num hotel lá, foi para poder ter dinheiro para poder continuar viajando, porque eu cheguei lá, eu vi o preço das coisas, eu falei, gente, Libra. É tudo Libra? Libra. Jesus E aí Cristo. eu cheguei na Europa, euro, já fiquei assim. Aí cheguei em Londres, Libra, tipo assim, aí eu fazia conversar, quem converte não se diverte. Gente, não tem como não converter quando você não tem dinheiro, né? Cara, eu converti, eu não tinha coragem. Cara, pagar 50 reais num shopping, sabe? Eu vou comer qualquer coisinha, é muito caro. E aí eu falei, cara, não tem a menor condição, eu preciso dar um jeito. Porque eu estava trabalhando remoto no meio disso, né? Não era um lance de que estou de férias viajando com dinheiro e está tudo de boa. Eu estava Além do trabalho remoto, você ainda teve que fazer o housekeeping. Uhum. Foi Às vezes que eu precisei fazer voluntariado e que tinha a ver com trabalho assim mais manual, limpeza. Eu já fiz limpeza, lavanderia, de hostel, bar e recepção, né? Só que aí quando você tá na recepção direto, rola também uma coisinha ou outra ali. Ai, dá uma limpadinha ali naquele quarto, bota o lençol. Não, é só botar o lençol pro hóspede chegar? Não, aí você tem que arrumar o quarto, sendo que o seu trampo é na recepção, enfim. E tendo que trabalhar também, a sorte é que o meu trampo, apesar de muita responsabilidade, eu tenho um horário flexível. Mano, você tipo, não tem energia pra fazer mais nada. É cansaço. E era um hotel 5 estrelas, era um Four Seasons. Como foi essa experiência para você, assim? Amiga, foi muita doideira. Foi muito interessante. E o mais louco, vou te falar, uma coisa mais interessante, meu nível de ansiedade no meio desses monte de coisas que a gente passa na vida, eu tenho uma ansiedade bem forte. E trabalhando com o que eu trabalho, que é mais mental, essa parte criativa e tal, a gente vai fritando nossa cabeça, mental, corpo, então fica tudo muito na cabeça. Então, trabalhar com uma parada que é muito física, porque eu não tinha que ficar pensando muito. Eu tinha que ficar pensando na questão do tempo das coisas, porque tinha um tempo, e era um trabalho de 8 horas e meia por dia, e não era nada voluntário, eles estavam ali, tipo assim, era trabalho, assim, sinistro mesmo, num hotel e tal, tipo, muita cobrança,
Só que eu acho que até menos cansativo de certa forma, porque já tem uma estrutura muito organizada, porque é um hotel muito bem estruturado, então tem tudo ali, já tem um funcionamento, você só tem que aprender como é que isso funciona. E é muito automático, você vai aprendendo, fazendo, aí tem o momento de você aprender a fazer a parada, só que é muito físico, então esse movimentar o meu corpo e fazer esse trabalho físico foi muito bom para mim. Me ajudou muito, mana, me ajudou me muito no meu. identifico 100%. Que É a primeira loucura! mana que fala disso aqui no Manas que Viajam, mas é um trem que eu já pensei e é muito real. Eu sou muito mental também, o meu trampo também é muito mental. E tem hora que você, é isso que você falou, você frita. E o cansaço mental é muito sinistro, é muito pior do que o cansaço físico, porque não é um descansar, não é tipo você dormir, descansar. É um cansaço que fica te tirando toda a energia. Aí você perde energia de tudo, é muito foda. Então foi muito interessante por conta disso, foi interessante também por uma questão cultural e tal. Eu gosto de trabalho manual, o fato do hotel ser super criterioso com as coisas, eu achava isso massa, porque eu tinha que fazer tudo bem feito e tal. Só que tinha um tempo, e aí eu tinha Tá. que pagar para fazer as coisas, então até eu me adaptar ali. Só que como eu não tinha a previsão de ficar ali fazendo aqui, de depender daquele trabalho, então eu estava meio que ligando foda-se. Se achar ruim, hora para mim tá de boa. Sim, vou te falar, ganhar em Libras é bom Que demais. delícia! Eu imagino. Nossa, foi bom demais, porque daí me deu uma segurança para poder fazer coisas básicas na cidade que eu não estava conseguindo. Então, Londres estava muito hostil para mim, sem dinheiro, porque eu não tinha como pagar comida, não tinha onde dormir. Então, eu consegui ir para algum lugar e tal, eu estava dependendo de ajuda, e é muito ruim, porque também as pessoas lá estão passando por perrengue, porque a cidade está passando por. Está encarecendo muito. Então, para quem tá muito sinistro para as pessoas. Então, é meio ruim, assim, ficar conseguindo hospedagem de graça em Londres é difícil. Eu fiquei primeiro num Couchsurfing, que essa situação foi meio bizarra, porque eu cheguei em Londres. Amiga, você não sabe, vou contar esse perrengue, porque esse perrengue vai. Esse lance financeiro é foda. Olha o que aconteceu. Antes uma semana antes de eu viajar, caiu a ficha. Eu falei, cara, eu vou chegar em Londres, vou falar o quê pra galera da imigração? Ai, vim passar não sei quanto tempo e não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso de dar um jeito, preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui e entrei no Booking.com e fiz uma reserva com cancelamento em um hotel. E aí a reserva que eu fiz era durante um mês, que era o tempo que eu ia ficar em Londres. Eu ia ficar um mês antes lá. E então, assim, foi uma reserva que ficou muito cara. Ficou tipo assim, 20 mil reais. O meu limite do cartão ele é alto. E aí eu falei, tranquilo, cancelo. O cancelamento, ele precisava acontecer, tipo assim, chegava em Londres, teoricamente eu ia chegar 9 horas, 9 e pouco. Eu tinha que fazer o cancelamento até 23h59. Esse era o limite. Falei, eu cancelo, chego lá e cancelo. Só que aí o que aconteceu? Eu fui para Colônia, eu cheguei primeiro em Frankfurt, né? E de Frankfurt eu fui para Colônia, fiquei alguns dias em Colônia na casa de uma amiga, e daí em Colônia eu peguei o voo para Londres. E aí o voo atrasou. Aí eu cheguei em Londres, eram umas 23 horas, eram umas 11 horas da noite. E aí todo esse processo ali e tal, fui parar na fila ali para passar pela imigração. Era 11h30. 11h30. E o cara tava demorando muito, e aí tinha uma galera na minha frente, eu tensa, eu falei, gente, o que eu faço? Aí eu já deixei o negócio da reserva. E nisso, olha que maluco, gente, eu sou muito sem noção, não tenho a menor condição, amiga, não tenho a menor condição. Eu realmente, assim, gente, não usem isso como exemplo, é realmente um exemplo a não ser seguido. Ai, meu Deus. Eu não tinha internet no meu celular, eu estava dependendo da internet no aeroporto. Eu nem sabia. Isso também é uma coisa importante. Eu nem sabia se ia ter.
E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi ver se a internet funcionava, se eu conseguia internet de graça, consegui. Eu falei, ai, Deus a Deus, eu tenho uma legião de anjinhos, que eu dou muito trabalho para eles, mas... Boa. Eles estão aí. Te amo. E aí eu cheguei lá, era 20... Tava lá na fila, era 23h30. Aí chegou na minha vez de falar com o cara, era assim, 23h45. E o cara era muito ranzinza. E aí ele começou a me fazer um monte de pergunta. E ele encrencou comigo. E aí, você vai ficar onde? Aí eu fiquei, vou ficar no hotel. Eles têm reserva? Eu tenho. Aí eu mostrei o celular, mostrei a reserva. Ele, não sei o quê. Aí foi perguntando, beleza. Aí ele foi e carimbou o meu passaporte, deixou eu entrar. Cara, era 23h55, eu saí daquela salinha ali, entrei no Booking, cancelei a minha reserva, assim, muito na trave. Era assim, o lance de que se não conseguisse cancelar essa merda dessa reserva, eu não fodida, era tipo 20 mil reais que eu não tinha essa grana, sabe? Nossa. Aí eu peguei o ônibus lá para poder ir para casa do cara que eu ia ficar. Isso era muito tarde já, né? Eu peguei o ônibus. Você reservou um couchsurfing? Couchsurfing. Na casa de um homem. Um homem desconhecido. Ai, meu Deus. Não consegui encontrar mulheres. Não, o filtro... Ai, não tinha mulher. As mulheres que eu encontrei era uma coisa meio estranha, assim, parecia ser um negócio meio estranho. Estranho. Aí eu peguei os caras que tinham maiores reviews, assim, falei com um cara, um desses caras me respondeu, só que ele não deu muita orientação de como chegar na casa dele, ele agiu como se eu soubesse já como é que funcionava Londres, eu não fazia a menor ideia de como é que funcionava o meio de transporte, era muito longe, o aeroporto que eu cheguei era muito longe de onde ele estava, tipo, umas 2 horas de viagem. E aí eu cheguei em Londres, peguei o primeiro ônibus, aí eu parava num lugar e depois eu tinha que pegar um outro ônibus, isso sem internet. E já de madrugada, né? Que você chegou 11 da noite. Mas aí cheguei, aí fui, busquei, encontrei no mapa o que eu tinha que fazer para chegar até a casa dele. Isso funciona bem lá, o mapa com os meios de transporte. E aí eu cheguei na casa dele, era umas 3 horas da manhã. E uma raposa no meio da rua, lá tem raposa no meio da rua, achei isso muito doido. Eu não sabia que tinha raposa na rua, assim, igual cachorro caramelo, só que é raposa. Só que raposa. Aí eu cheguei da casa do cara, era 3 horas da manhã, na casa do desconhecido, o cara super esquisito. Aí eu cheguei na casa dele e tal, fiquei meio tensa, assim, aí ele falou, você pode ficar no meu quarto, eu fico na sala, para você conseguir descansar. Aí eu entrei no quarto dele meio tensa. Amiga, você acredita que no quarto dele tinha uma estante de livros? Todos os livros dele enfileiradinhos, só tinha um livro com a capa virada para frente. E era um livro sobre sexo. E eu estava já bolada, né? De madrugada, a casa de um desconhecido, o cara era meio estranho. O quarto, ele falou para eu ficar no quarto dele. Eu sei lá se no quarto dele tem câmera. Sei lá o que ele sabe, eu não sei quem é esse cara. Quem disse que eu consegui dormir? E, porra, por que diabos o filho da puta do cara deixou... Desculpa, não sei se pode xingar, que é posso, né? Tudo pode. Pode? Colocou um único livro que ele tinha para colocar lá com a capa virada para frente, era um livro sobre sexo, assim. Então eu fiquei muito tensa, eu coloquei... E aí a porta dele não trancava, a porta do quarto dele não trancava, eu coloquei as minhas coisas, empurrei o meu mochilão para a porta, assim. Mas, assim, foi tudo bem, no final das contas, mas sempre com essa tensão, nunca tem descanso. Sim. Então, ela estava sempre presente. Aí, depois eu consegui esse trabalho, eu consegui uns trabalhos também lá, fazendo evento e tal. Mas você ficou na casa dele quanto tempo? Na casa dele eu fiquei 1 semana. E foi de boa, no final das contas. No tempo, ele deixou eu ficar mais, era o que eu tinha. E que, tipo assim, eu pensei, tá, segurança, tá ok? Tô me sentindo segura? Mais ou menos, mas tá ok. No máximo, talvez tenha uma câmera aqui nesse quarto, eu ainda não descobri, mas deixa eu tomar esse cuidado na hora de me vestir, sei lá, eu não ficava pelada no quarto. E que eu ficava, eu entrei nessa noia. Sei lá, né, velho? O cara falou que eu ficava...
E aí ele viajou e falou que eu podia ficar lá e tal. Ele foi querido de me acolher, sabe? Só que mesmo assim é um homem italiano, ele estava meio que, né, dando a entender que, sabe, eu que não dava espaço para coisa, mas Se você desse algum espacinho, sim, seguramente poderia sempre estar aberto à possibilidade do mas eu não sexo. tinha outra opção. Exatamente. Eu não tinha outra opção. Aí eu encontrei depois um brasileiro que também me deixou ficar na casa dele por mais uma semana. Aí depois eu fiquei num hostel lá, que era um hostel que lá tem umas casas de estudante, assim. E aí tem um valor mais de boa, que daí tem alimentação. Eu pagava o mínimo que você podia reservar era uma semana, e a diária saía por tipo 20 libras, junto Uhum. com a alimentação. Então eu pagava 20 libras, sendo que eu tinha café da manhã e janta. Então Olha, estava bem bom, assim. Foi um super achado. Londres é uma cidade que dá para dar um jeito assim, mas não é fácil, né? Mas é uma cidade boa para ganhar tem dinheiro. oportunidades, tem como encontrar trabalho, e é isso. O rolê, Mas é uma... então, assim, é mais ou menos como você faz, é tipo chegar e aí entender quais são as necessidades para o lugar que você está e move, e faz. E eu fui para Londres com uma intenção forte de conseguir contato de trabalho para conseguir trabalho remoto. Então foi meio estratégico essa ideia, entendeu? Não. Então eu fui tentando pontuar, mas eu achei que fosse ser mais fácil abrir essa porta. Não é tão fácil assim. Uhum. Interessante, foi uma experiência interessante. E foi basicamente eu fiz essa viagem, eu viajei para trabalhar para poder viajar, digamos assim. Eu viajei, trabalhei 2 meses para poder viajar 1 mês. Muito interessante a sua motivação atual de buscar rolês com comida daqui para frente. Porque uma outra coisa muito interessante que eu tenho passado agora nesse momento é tipo, tá, eu vou continuar em movimento, eu quero ter alguma coisa, sabe? Eu sempre tive, mas assim, agora mais forte ainda, tipo, alguma coisa que faz sentido, de fato, né? Não simplesmente conhecer tal lugar, não simplesmente fazer tal voluntariado. No Brasil, eu tive muito uma fase de autoconhecimento, então eu buscava lugares onde eu podia, tipo, trabalhar isso de alguma forma. Aí passei pela Bolívia, pelo Peru, dei uma perdida, então eu acho que eu meio que me senti um pouco desconectada e agora eu tava assim, eu acho que 2024 vai ser muito um objetivo mais com foco profissional, porque eu tô bem afim de fazer Eu tô total umas nessa. ganâncias. É isso aí. Conheci muita gente esse ano de todas as partes do mundo e, tipo, você vai vendo que o mundo ele é tão pequeno e tem tantas possibilidades. Somente nisso. Tem essa, acho que é uma das coisas mais preciosas dessas conexões que a gente faz, né? Ai, sim. Eu acho que é que nem quando você vai escolher um lugar que a galera fala muito isso, né? Ai, qual lugar você mais gostou na sua vida? Sempre está relacionado com alguém que eu conheci, me faz gostar mais daquele lugar, me faz querer ficar mais num outro lugar, e são as pessoas, né? Belém, por exemplo, foi muito especial pelas experiências que eu vivi com as pessoas que eu conheci lá e outras partes também. Eu acho que essa para mim é uma das maneiras mais fortes de sentir a liberdade, é me conectar, assim, porque as pessoas que você se conecta te levam para outros lugares, e aí você vê que, tipo, É uma algo rede, te né? move, você entra numa rede, você vê que sua vida tá ali conectada com outras vidas, e isso é muito massa. E esse tema da liberdade é um outro tema também, que todo mundo sempre relaciona viajar com liberdade, né? Só que são tantas maneiras de viver a liberdade e tantas coisas que estão relacionadas por trás disso. Eu não sei se é um tema que você curte falar, se você já viveu, se você tem alguma experiência para contar uma história relacionada a isso. Porque muita gente vira para mim e fala: ai, meu sonho é ser igual a você, viver viajando, e eu te vejo tão livre. E, tipo, isso é uma ilusão, sabe? No final das contas. Tem muita romantização, né? Porque as pessoas têm essa ideia romantizada da viagem. Então, por exemplo, essa última viagem que eu fiz não foi uma viagem fácil, não foi uma viagem gostosinha. Foi uma viagem que eu me vi num lugar onde eu não era mais a mesma pessoa.
onde viajar para mim não ocupava mais o mesmo espaço. Foi muito difícil para mim perceber isso, porque a minha vida foi construída, o meu trabalho, ele foi pensado, eu comecei a trabalhar com design gráfico para ter, principalmente, a liberdade geográfica de poder viajar, porque esse era o meu sonho. Então, quando eu me fazendo uma viagem, entendendo que talvez aquilo já não fazia mais tanto sentido, óbvio, sempre vou querer viajar e tal, mas não é o mesmo lugar, então foi desafiador, e daí todas essas coisas, e aí às vezes eu compartilho algumas coisas no meu Instagram e tal, e parece que, assim, as pessoas, elas fazem a leitura de um jeito muito preto no branco, muito, com uma dicotomia muito clara, assim, né? Ah, ou você gostou ou você não gostou. Aí eu falava de Londres, de como que Londres é uma cidade desafiadora, né? Ela tem umas peculiaridades, não é uma cidade cara e tal. Ai, você odiou Londres? Nossa, eu não vou mais para Londres porque você falou que, sabe? Gente, não é isso. Primeiro, eu tô falando a partir da minha... Um fragmento define tudo, né? Eu tô falando a partir da minha perspectiva, dentro de um contexto da minha vida, nesse momento atual. Se eu faço essa viagem em outro contexto, é outra viagem. Outra coisa. Então, assim, são várias camadas, muitas camadas. Eu acho que cada pessoa traz também dentro de si os porquês, os motivos conscientes e inconscientes dessas tomadas de decisões. E, na verdade mesmo, muitas vezes não está num lugar de liberdade, não. Na verdade, está, às vezes, num outro lugar até. Mas não é um lance... que também eu acho que essa ideia de liberdade também é meio complexa, né? Porque eu acho que talvez ela não sei se existe. Né? Super! Eu acho que tem muito essa coisa de você estar mais em contato com você mesmo, mas isso só se você está disposto também, porque tem muita gente que viaja no automático e tá querendo projetar no lugar um ideal. Então, muitas, igual, por exemplo, quando eu pesquisei em Londres no YouTube, muitas coisas que as pessoas falavam ali, eu cheguei e falei, gente... E coisas assim, que são bem clichês sobre o lugar. Por exemplo, você em Londres, você não pode atravessar a rua no sinal fechado, porque você vai receber multa, não sei o quê. Gente, todo mundo lá faz isso. Quem não faz isso lá, quem não atravessa, é turista. Então, é muito engraçado, assim, umas coisas que no começo eu ficava meio travada, não sabia, né? Eu não posso atravessar. Eu fui vendo todo mundo atravessando, eu falei, nossa, então não é assim... Eu sinto que muitas vezes as pessoas viajam com uma ideia na cabeça. Eu vi muito isso no México também. Nossa, no México principalmente. E a gente vê no Brasil também muitos estrangeiros vindo para o Brasil com ideia, samba, caipirinha, churrasco, não sei o quê. E sem entender que o Brasil e México e todos esses lugares são lugares enormes, muito complexos, e que cada espaço, cada pessoa, cada coisa que você tem contato ali, você precisa de ter um olhar atento, você precisa de ter uma abertura dentro de si, de compreender aquele momento, aquela situação, e como que a tua visão sobre aquilo também traduz a realidade daquele momento, né? O que eu acho mais incrível da viagem é de você poder ter esse contato com os seus desconfortos, com as suas vontades e desejos, com o sim e o não. Então, você entender, eu acho que para mim é uma das coisas mais fortes da viagem, eu entender o que eu quero e o que eu não quero, e eu poder escolher, porque quando você viaja com outras pessoas, ou quando você está numa dinâmica na sua cidade, você vai entrando num automático, você vai fazendo coisas que você acha que você quer, mas às vezes você nem quer aquilo. Então, eu sinto que quando a gente está viajando sozinha, tem muito essa coisa de, poxa, vou para tal lugar. Ai, mas eu não quero ir. Aí você fica se cobrando, não, mas deixa eu ir, né? Porque, pô, eu tô em tal lugar, eu preciso... Cara, eu tô sozinha, sou eu comigo mesmo. Eu posso não ir, eu posso escolher ficar aqui dormindo no hostel. E eu lembro que quando eu fui pro México, todos os intercambistas, balada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, não. E eu não ia. Não. Vou às vezes, né, para conhecer e tal, mas não é minha vibe. Então, eu poder falar não, eu poder respeitar os meus limites, os meus gostos, o que eu quero, o que eu não quero, é muito importante. Acho que isso, para mim, é o mais precioso. Talvez isso esteja ligado com um certo grau de liberdade, mas eu acho que até isso vem com
várias questões. Sim, é que nem você pensar na escolha e na decisão. Liberdade não é você poder escolher qualquer coisa. Até o que você escolhe carrega toda a sua bagagem. Eu acho que, assim, seguindo a dinâmica e o objetivo que a gente tem aqui no Manas de Viagem, que é pelo menos abrir, não é que a gente quer ser superficial nem nada disso. É que eu quero abrir o olho, eu quero abrir a pauta, a gente instigar esse tipo de conversa entre as manas mesmo. E os caras que quiserem vir assistir também são super convidados sempre. Para a gente ter esses estalos e fomentar mesmo essas discussões sobre as coisas que acontecem, né? Trazendo aí a realidade, o pé no chão e mostrando o que rola de fato e as pautas que são, e os temas que são complexos. Não é romantizar e não tentar simplificar, porque não é simples, né? Não, Essa questão da liberdade, de valor, de o que faz a gente viajar, como a gente organiza os rolês, e tudo isso que está por trás, que implica todas as variáveis, para que as pessoas saiam de um episódio do Humanas que Viajam, próxima vez que assistiu história de alguém viajando, um blogueiro ou um influencer, já vai tendo um olhar mais crítico e que também se inspire a cair no mundo aí para as manas que têm medo, que não sei, né? Esse lugar que você falou é muito importante, desse olhar mais crítico, porque as pessoas olham as fotos do Instagram e ficam, nossa, muito plastificado, né? Tudo muito instagramável, mas você não sabe o que está acontecendo ali por trás. Igual a galera que está na Europa, morando em Londres, todo mundo romantiza. Porra, a galera tá passando perrengue pra caralho esse negócio de romantizar a gente que tá morando na gringa. Cara, é muito desafiador, não é fácil, não. O que você diria para quem está ouvindo o episódio, um conselho, uma dica ou alguma outra história de exemplo de perrengue ou alegria? Talvez, acho que se for para ter um conselho, é essa coisa de se escutar, sabe? De buscar entender, de buscar criar essa sensibilidade nos sentidos, de entender a si mesmo nesse processo, observar também os desconfortos, não tentar fugir deles, entender quando você não quer uma coisa, quando você quer, entender quando você vai estar andando, sentiu que não é para você ir para aquele caminho, sentiu que é para virar a esquina, mesmo você sabendo que o caminho é outro, vira, que escuta, sabe? Às vezes isso salva a gente de tretas muito sinistras. Eu acho que esse lugar de aprender a se escutar, de se conectar com você mesmo, eu acho que é o principal para tudo, porque isso serve para tudo depois, né? Eu acho que para mim esse é o todo, para mim essa coisa mais macro, porque de resto vai muito de cada pessoa, né? Do que cada pessoa está a fim de viver, do que cada pessoa está disposta a viver. Não é todo mundo que está disposto a viver essa parada assim, sabe? Eu não. Por isso que eu falei, essas paradas, essas decisões que eu tomo meio impulsivas e tal, não é uma coisa que eu recomendo para ninguém. Eu sei que não é para qualquer pessoa, eu sei que é um negócio difícil, eu sei que pode dar merda, então, assim, tem responsabilidade, eu sei que isso não é uma parada que eu acho... Você já é uma profissional, tem muitos anos, né, que você faz isso, então não é para amador. Assim, é tipo aquele meme que ele fala, eu adoro o seu jeito, obrigada, é um distúrbio, sabe? Tipo isso. Cara, assim... Esse vai ser o título do episódio. É foda. Não assim, tem... Ai, mano. Muito bom se escutar. Esse conselho foi muito maneiro, foi muito lindo. Eu acho que, não lembro se já rolou outras vezes. Não dessa forma, talvez. Graças. Obrigada por isso. Graças. Obrigada. Eu amo! Ela é poliglota. Eu gosto, acho incrível. É um distúrbio. Não, mas eu acho muito incrível essa coisa da linguagem também, porque a gente vai criando um repertório maior de palavras para expressar o que a gente quer. Eu acho isso muito maneiro. Mana, bom, queria te agradecer. Antes disso, fazer o seu marketing pessoal. Eu sempre gosto de incentivar os projetos da Manas, seja o que for. São vários projetos, mas vamos lá. Eu acho que dá para fazer um jabá da terapeuta de marcas para quem está empreendendo aí, quiser um auxílio e tal. Eu tenho
o @terapeuta de marcas, bem simples. Eu também tenho o meu projeto que eu falo que são micro-revoluções diárias através da alimentação e do conhecimento e autoconhecimento, que é a Leve Amor, aí é o @leve_amor. Tem o meu Instagram pessoal para quem quiser conversar comigo também. Eu adoro conversar sobre essas coisas. Para mim é uma coisa que eu gosto de compartilhar. Eu não sou a pessoa assídua ali que fico postando coisas. Às vezes eu sumo, às vezes reapareço. Mas para quem quiser me acompanhar também, o meu Instagram é Larissas Godoy, Larissa S. Godoy. E são essas formas de me acompanhar ali, que daí nessas plataformas eu vou compartilhando um pouco sobre cada um dos meus trabalhos. Ela falou no início mesmo que era multipotencial. Quem ouviu, ouviu. E o bagulho é louco. Nem eu conhecia alguns do que você citou. Eu vou seguir também, tá, Ana? Esse episódio, gente, ele vai estar disponível no Spotify. Eu gosto sempre de lembrar que a gente tem um programa oficial do Manas que Viajam no Spotify, vai estar no meu canal no YouTube, Nath Tama de Manas que Viajam, e eu tenho uma newsletter no Substack para quem gosta de receber textinho por e-mail, com algumas coisas a mais, eu coloco lá. Eu queria te agradecer muito, adorei conhecer um pouco mais de você, ouvir suas experiências, trocar. Espero que a gente se encontre quando eu estiver no Brasil. Com certeza. Muito feliz por ter você na minha vida e agora no Manas que Viajam também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você.